Olá, meus amigos, sou eu, professor Gessé Cortez, tudo bem com vocês? Você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada, né? Esse é o programa, né, em que eu tento, ou melhor, em que eu suscito alguns tópicos gramaticais que não são tão comuns no dia a dia e como não são comuns no dia a dia, sempre estão ali presentes no concurso público, certo? Então seja muito bem-vindo ao meu canal, tá bom? E esse vai ser mais um momento que vamos raciocinar a respeito da crase. Hoje, algo também, como nos outros programas, algo bem específico, que é aquele raro momento que a crase ocorre não com artigo a, mas com o pronome a. Agora, esse pronome oblíquo a, ele vai receber a crase sob circunstâncias muito especiais, tá? Circunstâncias muito especiais. Vamos ver comigo então? Me acompanhe então. O uso da crase e o pronome a. Pois bem, primeiro, por que isso acontece? Isso acontece porque o pronome oblíquo a e o pronome oblíquo o podem assumir funções de pronomes demonstrativos. Consequentemente, ou respectivamente, né, o pronome a, aquela, e o pronome o, aquele e aquilo. Tá? Em construções muito comuns, quer ver? Eu vou te mostrar o pronome aquilo para que você possa reconhecer. Ela disse o que quis. Em ela disse o que quis, nós podemos substituir da seguinte forma: ela disse aquilo que quis. É a hora que o não é pronome oblíquo átono, ele é sim um pronome oblíquo átono com função de pronome demonstrativo aquilo. E assim vai acontecer com aquele, e assim vai acontecer com aquela. As que forem comigo serão minhas amigas. Então vamos lá? Eu posso substituir da seguinte forma: aquelas que forem comigo serão minhas amigas, certo? Então você viu, o pronome a e o pronome o podem substituir os pronomes aquilo, aquele e aquela. Agora, no que diz respeito ao pronome a, ele pode substituir o aquela. É aí que muitas lendas a respeito de crase, por quê? Porque as pessoas querem o quê? As pessoas querem decorar rápido. E aí as pessoas querem decorar que antes do pronome que não tem crase. Antes de palavras no plural, não tem crase. Bom, se nós levarmos em consideração que o a pode substituir o aquela, então existem circunstâncias em que antes do que pode ocorrer a crase e antes de palavras no plural, ou sejam elas quais forem, pode ocorrer a crase, porque a crase não ocorre necessariamente nem com o que e nem com essas palavras no plural. Elas ocorrem com o a, que está assumindo a função do pronome aquela. Vamos lá? Vamos tentar? Por exemplo, a moça a que me referi saiu cedo. Notem que neste processo, você decorou bem, não pode ocorrer a crase antes do que, porque aqui eu tenho um claro caso de regência. Quem se refere a. Aí a preposição a, que é no caso regida, né, pelo pronome, pelo verbo referir, tem que ser acionado antes do pronome relativo. É por isso que a preposição a veio antes do que, e é por isso que antes do a qual, já que o a qual tem um artigo, então a crase ocorre antes do a qual. Pois bem, aí o que a gente decora? Bom, tudo bem, o a qual tem crase, mas o a que não tem crase. Ótimo, é verdade, porque o que não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural. Já o a qual tem masculino, tem feminino, tem singular e tem plural. Como ele está no feminino, ele se refere à moça, então a preposição que ora seria acionada quem se refere a, fica na frente do pronome relativo. Por isso que o a qual recebeu a crase. Mas existem construções em que o a que vai receber a crase. Dá uma olhada aqui comigo. Perguntarei isso a que sair primeiro. Ué, mas aqui você colocou a crase e aqui em cima você não colocou. Por quê? Porque aqui o a se relaciona com o que. E o que não tem masculino, não tem feminino, ele é invariável. Já aqui a crase não se relacionou com o que. Na verdade aqui a crase se relaciona com o pronome aquele, ou melhor, no caso aqui o pronome aquela. Notem que se eu substituo pelo aquela, o aquela tem que receber a crase por obrigação. Perguntarei isso àquela
que sair primeiro. Por quê? Porque agora o a está substituindo o aquela, conforme o nosso exemplo aqui. As que forem comigo serão minhas amigas, aquelas que forem comigo. O problema agora é que esse a que substitui o aquela sofre a regência do verbo transitivo direto e indireto. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém, mas perguntarei isso àquela que chegar primeiro. Notem que neste caso aqui, aquela que sair primeiro. No caso, se quem sair primeiro for um homem, tá? Levando em consideração que nessa minha reunião aqui só tem mulheres, tá? Se fosse um homem, a construção ficaria assim: perguntarei isso ao que sair primeiro. No caso, perguntarei isso àquele que sair primeiro. E no caso, o aquele deve receber a crase por obrigação. No caso, este é um raro momento em que o que recebe o acento crático antes dele. Por quê? Porque a crase não se relaciona com o que, ela se relaciona com aquela, que no caso aqui é substituído pelo pronome oblíquo a. Certo? Outra construção. Sua opinião é igual a deles. Aí você decorou o quê? Que antes da palavra no plural não tem crase. Mas você colocou, porque na verdade o que ocorreu? O a está fazendo a substituição do aquele e o aquela. Sua opinião é igual àquela opinião deles. Tudo isso está aqui, ó, substituído pelo a. Tanto é que se eu troco pelo masculino, olha como é que fica. Seu argumento é igual ao argumento deles, ou aquele argumento deles. Notem a regência da preposição a, mais o que faz o papel do aquele agora. No caso aqui, o seu argumento é igual ao aquele argumento deles. O faz o papel do aquele e o a é a regência do igual, porque se é igual a. Então a crase não se relaciona com o elemento posterior. Ela se relaciona com, neste caso aqui, não a crase, porque é aquele, mas aqui a crase, porque é o aquela, certo? Então, toda vez que você puder substituir o a por aquela, você tem que prestar atenção na regência, sim, porque conforme for, ele vai receber. Qualquer dúvida, qual que é o aconselhável? Mudar para masculino. Perguntarei isso ao que sair primeiro. Perguntarei isso àquele que sair primeiro. Então, perguntarei isso a que sair primeiro tem crase, porque eu substituo. Perguntarei isso àquela que sair primeiro. E aqui, neste caso, substitui-se para o masculino. Sua opinião é igual à opinião deles. Então, seu argumento é igual ao argumento deles. Certo? Como é que isso acontece, Gessé? Bom, isso acontece com muita frequência no concurso público, né? Dá uma olhada nessa daqui, que simula aqui uma espécie de exercício de Fundação Carlos Chagas, tá? Essa situação é semelhante àquela que você viveu. Contudo, se você olhar aqui, não há a opção do aquela. Há sim a opção do aquela, mas ele está sem crase, então está errado. Tem aqui a opção do aqui, mas sem crase, o que está errado também. Por quê? Porque a sua situação é semelhante a esta situação é semelhante a que você viveu. Na verdade, o que preenche corretamente é a letra A, porque o aquela está sendo substituído pelo pronome oblíquo a. E sendo assim, ele vai carregar sim a regência da preposição a. Então, a que tem crase. Dá uma outra olhada nesse outro exercício aqui. A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede, quer dizer, que ele quer aquele que está errado, tá? Tais informações são iguais às que recebi. Notem, mesma circunstância. Tais informações são iguais àquelas que recebi. Então, o as aqui faz papel do aquelas. Se é igual a, então a crase ocorre não por causa do que, mas por causa do aquelas. Então, a letra A está correta. Nota, ele quer a errada. Perdi uma caneta semelhante à sua. Olha só. Perdi uma caneta. Ficou em dúvida? Põe no masculino. Perdi um lápis semelhante ao seu. Então, a sua tem crase. Por quê? Porque essa daqui supostamente seria o a que substitui o aquela. Então, a crase aqui está acontecendo com aquela. Igual aconteceu aqui.
Olha a outra. Aqui uma construção simples de regência, né? A construção da casa obedece às especificações, que obedece a, correto. E aqui, é claro, né, você decorou, não pode ocorrer crase antes de, ou melhor, entre palavras repetidas, tá? Então aqui seria a resposta errada, que é o que ele quer. Mas às vezes as pessoas ficam em dúvidas nas outras construções, que são construções que não são comuns. Dá uma olhada aqui. Não assistiu a essa operação, mas aquela operação de seu irmão. Entendeu? Então o a aqui está repetindo aquela. Ficou em dúvida? Coloque aqui procedimento. Não assistiu a esse procedimento, mas ao de seu irmão. Então o a, como ele se refere ao elemento feminino aqui, ele tem que receber a crase. Por isso que a crase aqui está correta. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi mais um Gramática Descomplicada. Eu sou o professor Gessé Cortez, tá ok? E você assistiu ao meu canal, o canal de Gramática Descomplicada, tá ok? Espero vocês semana que vem.